Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com você e com sua família. Meu nome é Alex Souza e nós estamos aqui para dar continuidade aos nossos estudos dos livros poéticos. Ainda falando sobre o livro de Provérbios, hoje traremos alguns conselhos que nós conseguimos extrair do capítulo 16 ao capítulo 22. Lembrando que a nossa ideia é trazer um estudo panorâmico, não tratando versículo por versículo, porque nós temos a intenção de trazer a ideia central daquilo que nós estaremos abordando. Nós estamos vivendo em uma época em que muitas pessoas estão buscando o desenvolvimento pessoal, e nisso eles buscam o caminho da autoajuda, grupos de autoajuda, livros de autoajuda, filmes de autoajuda e assim sucessivamente. Processos de imersão emocional em busca do desenvolvimento emocional e do desenvolvimento pessoal. Porém, nós temos uma ferramenta tremenda em nossas mãos, que é o livro de Provérbios, e que, se bem soubéssemos, nós não só leríamos, como aplicaríamos em nossas vidas. E é para isso que nós estamos nos propondo a estar trazendo esses estudos para vocês, para mostrar que aquilo que Salomão colocou, aquilo que ele propôs, é algo que nos leva em direção ao caminho da sabedoria, ao caminho da conquista, ao caminho talvez de uma diminuição do sofrimento, não da falta dele, mas pelo menos de uma diminuição do sofrimento, se assim nós observarmos essas palavras de sabedoria que estão versadas em todo o livro de Provérbios. Então, como eu falei, nós estaremos trazendo 8 conselhos que nós conseguimos extrair do livro de Provérbios, do capítulo 16 ao capítulo 22. E nós já queremos começar pedindo para que você nos acompanhe na leitura do capítulo 16. Eu vou ler o verso 7 e depois eu vou ler o verso 32 do capítulo 16. E o primeiro conselho traz esses dois versículos dizendo assim: quando os caminhos do homem agradam ao Senhor, ele faz que até os seus inimigos tenham paz com ele. Isso é, quem? O Senhor faz com que até os nossos inimigos venham ter paz conosco. Quem tem paciência é melhor que o guerreiro. Quem tem domínio próprio é melhor do que aquele que conquista uma cidade. Então, são dois itens, paciência, domínio próprio, que são muito, mas muito abordados em processos de autodesenvolvimento e de desenvolvimento pessoal, em inteligência emocional. E aqui, uma vantagem que é colocado, que Salomão coloca, é que se eu ando nos caminhos do Senhor e se eu sou uma pessoa que tenho paciência, o Senhor fará com que coisas aconteçam a meu favor. Uma delas, ele vai tirar os meus inimigos do meu caminho. E diz que até os meus inimigos fará com que tenham paz comigo. E ele diz assim também, que o caminho agradável do Senhor é um caminho sem rancor, sem mágoa, sem ódio, sem porfia, sem contenda. E aí ele está falando da sabedoria daquele que é paciente, daquele que não se apressa em ficar com raiva, não se apressa em querer arrumar qualquer tipo de contenda. Então ele traz esse primeiro conselho para a gente. O segundo conselho está lá no capítulo 17, no verso 14, e diz assim: como o soltar as águas é o princípio da contenda, deixa por isso a porfia antes que sejas envolvido. É muito mais fácil, e você há de convir comigo, dominar uma ideia, dominar até terceiros, dominar pessoas, dominar uma situação do que dominar a nós mesmos. Domínio próprio. Então ele fala aqui, fala que nós temos que ter um domínio próprio, para que a gente não entre em confusão, para que a gente não entre talvez em situações que não eram nossas, em brigas que não eram nossas. Nós conhecemos pessoas, talvez até você que está me assistindo agora, é o tipo de pessoa que não pode ouvir um burburinho, não pode ouvir uma discussão, não pode ouvir um barulho de briga que já está se metendo no meio sem nem saber do que se trata. Mas só que a palavra do Senhor nos aconselha a romper isso, a não se envolver em situações das quais depois venha nos trazer algum tipo de prejuízo. Então ele está falando de domínio próprio. O terceiro conselho diz assim:
Os filhos dos filhos são coroa para os idosos, e os pais são o orgulho dos filhos. Lá no capítulo 17, no verso 6. Deus deixou a terceira idade para curtir. Então, eu quero dizer e mandar um recado diretamente para você que é avô, que é avó. Você está aí para curtir os seus netos, porque a sua parte foi feita na criação dos seus filhos. E se você os bem criou, pode ter certeza que os seus netos serão bem criados. Então curta, aproveite os seus netos. Avô e avó, eles não estão para fazer com que os filhos descumpram, que os filhos não ouçam e não obedeçam aquilo que os pais estão determinando. Então, vovô e vovó, por mais que você não concorde, deixe que os pais criem os filhos e aproveite os seus netos da forma como Deus deixou para que você aproveitasse. Você não tem mais que se preocupar com a criação. Você vai ajudar sim na educação dos seus netos, de acordo com a determinação que os seus filhos estabelecerem para eles. Certo? Então vamos lá para o quarto conselho, que diz assim, lá no verso 18, no capítulo 18, no verso 19, diz o seguinte: um irmão ofendido é como uma cidade fortificada. As disputas são resistentes como as trancas de uma fortaleza. Não tem problema nenhum nós termos opiniões divergentes das pessoas, dos nossos amigos, dos nossos parentes. O que nós não podemos fazer é extrapolar a nossa opinião e passar para o lado da grosseria, da ofensa, da mágoa. Eu falar o seguinte, eu com a minha opinião ofender o outro, ofender o próximo. Opiniões divergentes acontecem o tempo todo e isso é saudável para as relações. É assim que as coisas são construídas, através das divergências, sim, mas principalmente através do acordo. Então, não venha com aquela colocação de que você é assim, que você nasceu assim, que você é sincero mesmo e é por isso que eu vou falar. E aí, quem não gostar, e aí esse tipo de falas que as pessoas começam a colocar e a acreditar nisso, como se isso fosse bom, como se isso fosse agradável e como se isso fosse saudável. Eu te digo que não é. Então, se a sua opinião ofender o próximo, então fique com ela para você. Se você pelo menos perceber que aquilo que você vai falar pode magoar, pode ofender, então fique com ela para você. Opiniões divergentes é a coisa mais normal do mundo, desde que não gere e não causa ofensa para o seu próximo. O quinto conselho que nós podemos extrair do livro de Provérbios está lá no capítulo 21, no verso 9, que diz assim: é melhor morar num canto do eirado do que dentro de casa com uma mulher briguenta. No verso 19 diz assim: é melhor morar numa terra deserta do que com uma mulher briguenta e impaciente. É importante, tanto para a mulher quanto para os homens, nós entendermos que nós precisamos mudar os nossos comportamentos que são tóxicos. Então ele fala aqui, ele traz o exemplo da mulher, mas só que nós podemos falar tanto para a mulher quanto para os homens. Então, nós que trabalhamos com desenvolvimento pessoal, nós sabemos que nós temos sim comportamentos tóxicos e nós devemos observar até onde a nossa toxicidade está atrapalhando os nossos relacionamentos, até onde tem atrapalhado os nossos relacionamentos. Para quê? Para que a gente mude. Isso aqui são conselhos para estabelecermos mudanças nas nossas vidas. Não é simplesmente eu ler, não é simplesmente eu entender, quem sabe até eu ensinar, mas principalmente aplicar nas nossas vidas. O sexto conselho diz assim, no capítulo 22, no verso 6: instrui a criança no caminho em que deve andar, e quando envelhecer, não se desviará dele. Ensina a criança no caminho que deve andar, e quando crescer, não se desviará dele. Então aqui dá a entender o seguinte: quando a palavra do Senhor diz assim, instrui a criança no caminho, quer dizer que
quer dizer que nós precisamos andar juntamente com a criança no caminho. Não é simplesmente apontar o caminho, falar o que deve ser feito, mas fazer. Então, ensinar a criança no caminho é ensinar fazendo para que ela siga o nosso exemplo. Então não tem como nós simplesmente cobrarmos algo que nós não fazemos. Tem um ditado popular que diz assim: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. É exatamente isso que esse versículo está falando para nós não fazermos. Ele está falando o seguinte: ensina a criança no caminho. Ele não diz ensina a criança o caminho, porque se fosse o caminho era só indicar. Agora, no caminho é vivenciar, para que a criança aprenda com o seu exemplo. O sétimo conselho que nós podemos extrair desses capítulos está lá no capítulo 22, no verso 28, que diz assim: não removas os marcos antigos que teus pais fixaram. A função dos pais é colocar e estabelecer limites para os filhos. E a função dos filhos é honrar isso que foi estabelecido pelos pais. Isso é, os valores pessoais e os valores morais. Todos nós, indivíduos, temos os nossos valores morais e pessoais, mas certamente a maioria de nós extraímos os nossos principais valores de dentro das nossas casas, de quando nós somos criança ainda, quando os nossos pais ensinam o que é certo, ensinam o que é errado, ensinam o que pode ou o que não pode fazer. E diz aqui o capítulo, o versículo que nós não devemos, como filhos, remover, isso é, nós não devemos desonrar os nossos pais, quebrando esses valores que nos foram passados, que nos foram ensinados, talvez enquanto crianças, enquanto adolescentes, enquanto jovens e quem sabe até na vida adulta. Porque enquanto tivermos disposição para aprender, independente da idade, nós estaremos aprendendo. O oitavo e último conselho que eu quero compartilhar com vocês, que nós conseguimos extrair desses capítulos, diz assim, lá no capítulo 19, no verso 2: não é bom agir sem pensar. Quem tem pressa erra o caminho. Primeiro, refletir, pensar, analisar, ponderar, considerar, estudar, para depois agir. Tem um ditado também popular que diz que o apressado come cru. Então, o livro de Provérbios tem nos instruído com relação a esse capítulo que antes de tomarmos qualquer ação, de qualquer atitude, daquelas que a nossa segurança, que a nossa vida não esteja em risco, nós devemos parar para pensar, nós devemos ponderar, nós devemos calcular, nós devemos ser prudentes para ter a melhor ação possível, a ação mais assertiva possível. E nós temos aprendido com o livro de Provérbios a não só buscar este conhecimento, mas principalmente aplicar. Não só entender, mas colocar em prática para fazer com que isso seja verdade em nossas vidas. E nós que somos pais, para que os nossos filhos vejam a aplicação dessa sabedoria em nossas vidas. Então, eu quero encerrar pedindo para que você compartilhe esse conteúdo, para que você curta, para que você nos siga e para que você acione o sininho, para que esse conteúdo ele chegue ao máximo de pessoas possíveis. E nós estamos hoje finalizando, a penúltima aula sobre o estudo de Provérbios. Na próxima semana estaremos trazendo os últimos capítulos e em seguida estaremos entrando no livro de Eclesiastes. Então eu quero pedir para que Deus o abençoe, abençoe a sua casa, abençoe a sua família, abençoe os seus dias e que você tenha sabedoria para não só entender o que está nesses capítulos, mas principalmente colocar em prática. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com você e com os seus, hoje e sempre.